Bom, vamos lá. É, Vamos falar um pouco sobre cefaleia. Agora vai ser um pouco breve, porque não vamos nos deter nesse assunto, né? Só um voo rasante aqui sobre as principais cefaleias que nós atendemos na urgência ou nos hospitais. Essa é a minha formação, para aqueles que não me conhecem, é uma FPB 5 anos, Recife 5 anos, mais 3, não, desculpa, 6 em João Pessoa, 5 em Recife, 3 no HC, na parte de 2, cirurgia para doença de Parkinson. Então, a reação mais comum dos médicos que atendem pacientes com dor crônica são frustração, reprovação, irritação, incerteza e rejeição, né? Porque muitas vezes eles não sabem como lidar com essas situações, né? E eles precisam entender que essas reações são normais e que podem interferir com a confiança e a relação médico-paciente. Então, é preciso que o médico entenda essas reações, se capacite continuamente para evitar essas discrepâncias diante do atendimento de pacientes com dor crônica, o que é muito corriqueiro, essas reações de irritação com os pacientes que sofrem com dor crônica, né? E a dor de cabeça, ela é, sim, uma patologia muito frequente, muito comum, que todo médico deve saber tratar, todo profissional de saúde que é formador de opinião também, que contribui um pouco para o tratamento, deve saber opinar, deve entender, né? Então, os pacientes chegam com essa queixa para a gente, mas pode ser várias coisas. E como saber qual é o diagnóstico, né? Pode ser uma enxaqueca, pode ser uma meningite, quando ele fala que está com dor de cabeça, pode ser uma hemorragia meníngea, um sangramento pós-aneurisma cerebral, pode ser uma cefaleia em salvas, né? Pode ser uma cefaleia tensional, pode ser uma migrânia. Então, existem muitos diagnósticos diferenciais que nós podemos nos deparar no dia a dia. Nós vamos tentar clarear um pouco essas ideias para vocês, tá? Então, quando nós estamos diante de um paciente com cefaleia, né, para aqueles médicos que não atendem pacientes com cefaleia frequentemente, a gente pode estar diante de uma bomba, né, de um paciente complicadíssimo, que pode ser uma cefaleia primária, de simples manejo, ou até um aneurisma, né, que pode morrer instantaneamente. Então, pode ser uma enxaqueca com aura, enxaqueca sem aura, cefaleia tipo tensional episódica, cefaleia tipo tensional crônica, ou a cefaleia secundária, né? Secundária é um tumor cerebral, um aneurisma, outra coisa mais séria. Então, é importante nós conduzirmos o diagnóstico para fazermos essas diferenciações. Então, é todo o processo doloroso do segmento cefálico que pode se originar nas estruturas faciais ou cranianas. Esse é o conceito, a definição de cefaleia. Então, é muito amplo, existem mais de 300 causas possíveis. E a gente não consegue dominar tudo isso. A gente consegue transitar bem, né, entre as cefaleias primárias e secundárias, avaliando se há sinais, se há red flag, se há sinais de gravidade. Isso nós vamos tentar mostrar aqui. Então, é o sintoma mais frequente referido na prática clínica. 30% dos indivíduos apresentarão cefaleia pelo menos uma vez na vida, e tem nos Estados Unidos cerca de 150 milhões de dias de trabalho, né, de escolas perdido por ano. Então, eu costumo dizer que os pacientes que têm uma crise de enxaqueca, né, eles perdem um dia de vida, né? Cada paciente que deixa de produzir, que deixa de trabalhar por uma cefaleia, ele perdeu um dia da sua vida. Então, é uma situação muito incapacitante no nosso meio, né? E o que o paciente deseja quando ele busca ajuda médica com a queixa principal de cefaleia? O que ele quer, né? O paciente quer saber por que está acontecendo com ele, né? O que está acontecendo com ele, porque isso acontece de repetição, e por que isso é frequente, e ele fica passando de médico em médico, de pronto-socorro em pronto-socorro, querendo uma ajuda, querendo uma explicação para entender o que está acontecendo. É comum
Isso em pacientes com dor crônica, com doenças crônicas, mas como a cefaleia é uma doença muito prevalente, e isso é mais prevalente nas cefaleias. Então, a prevalência das cefaleias são 15% enxaqueca, 38%, ou às vezes até 70% em algumas séries, são cefaleia tipo tensional, e 0,5% a 0,8% são cefaleias em salvas. Então, a causa mais frequente de cefaleia que vai chegar para a gente é cefaleia tipo tensional, né? Algumas causas secundárias também são prevalentes no nosso meio. Ao contrário do que nós pensamos, né, ou seja, do que existe no imaginário popular, a cefaleia secundária à infecção sistêmica é a cefaleia secundária mais prevalente. Infecção dos seios paranasais, infecção da orofaringe, né? Ou infecção em qualquer outra parte do corpo que leva a um estado febril e, consequentemente, a cefaleia. Então, devemos pensar nisso. Trauma craniano, cefaleia pós-TCE ou imediata ou tardia, cefaleia induzida por abuso de drogas e distúrbios vasculares, onde estão incluídos aqui a hemorragia subaracnoideia, provocada por ruptura de aneurismas cerebrais. Então, esses são os tipos de cefaleias mais prevalentes, né, na prática clínica, né? A classificação internacional de cefaleias ela é muito ampla, ela é pouco usual, ela é pouco prática, né? Mas ela existe para a gente poder se basear e tomar nossas condutas, né? Então, lembrando que o paciente pode ter mais de um tipo de cefaleia, sendo que todas devem ser diagnosticadas de acordo com a importância indicada pelo paciente. Para obtenção do diagnóstico, todos os itens, né, devem ser observados, né? E que a dor relacionada à cefaleia ela é classificada geralmente em leve, moderada e grave. Não costumamos usar escalas de dor para graduar cefaleia. Cefaleia leve, ela não interfere com as atividades. Cefaleia moderada, ela interfere com as atividades, mas não paralisa o paciente. E uma cefaleia forte, ela incapacita o paciente para suas atividades rotineiras. Então, por que é importante a classificação internacional de cefaleias? Porque ela descreve o padrão das cefaleias primárias. As cefaleias primárias, elas acontecem geralmente da mesma forma toda vez que o paciente tem aquele episódio, independente do sexo, da raça, da etnia, né, do continente, do país, né? Então, isso é muito importante a gente se basear na descrição da classificação internacional de cefaleia, até por uma questão de proteção médico-legal, para você justificar porque não pediu um determinado exame complementar, e caso o paciente venha questionar, você diz, não, você tem um padrão, sua cefaleia preenche os critérios diagnósticos para enxaqueca, seu exame neurológico está normal, não há necessidade de fazer exame complementar no momento. Então, isso é muito importante a gente seguir, né, esse norte da classificação internacional de cefaleias, na qual existem 14 grupos gerais de cefaleias. Do grupo 1 ao 4, cefaleias primárias, do grupo 5 ao 12 são cefaleias secundárias, depois nós temos o grupo 13 e 14, que são as neuralgias trigemicranianas e as dores orofaciais e outras neuralgias mais raras, que nós não vamos detalhar aqui. Nós vamos nos deter aqui na enxaqueca e na cefaleia tensional, que são os tipos de cefaleia primária mais frequentes. Entendendo um pouco o fenômeno da enxaqueca, né, ela começa, muitas vezes, 24 ou 48 horas antes do paciente apresentar a dor. E a dor ela é apenas um dos sinais, dos sintomas da enxaqueca. E 1% dos pacientes não tem dor. Ele tem enxaqueca, mas ele não tem dor. A dor é um dos sintomas da enxaqueca. Então, em 25% dos casos, em até 24 horas antes do início da cefaleia, o paciente geralmente começa com alterações do humor, alterações do paladar, do olfato, né, sonolência excessiva e euforia.
E depois ele vem a fase de aura. 25% dos pacientes têm aura, que são pródromos, que são sintomas, né? São neurológicos focais, às vezes déficit, que duram geralmente de 5 a 60 minutos. Essa definição é importante para diferenciar de uma isquemia transitória ou de um AVC, porque existem auras que são déficit motor, por exemplo, a cefaleia hemiplégica familiar. Então, o paciente tem uma hemiplegia, uma monoplegia, como aura. Toda vez que ele vai ter uma enxaqueca, ele tem uma paralisia de um lado do corpo. Isso é genético, graças a Deus é muito rara, mas acontece. Tá? E depois da fase de aura vem a fase da cefaleia propriamente dita, da dor, que é uma hemicrânia pulsátil, de moderada a forte intensidade, que piora com as atividades físicas e sempre associada a náusea ou vômitos e foto e fonofobia. Então, isso é muito importante, esse conceito. Você fala que pode durar de 4 a 72 horas. Então, ela começa leve e ela vai aumentando ao longo de 4 horas, ela chega no pico máximo. Até vários dias após o desaparecimento da cefaleia, podem surgir ainda sintomas de exaustão, sonolência, astenia, vômitos, irritabilidade. Então, alguns autores advogam que toda crise de enxaqueca ela termina com alguma eliminação, né? Ou o paciente termina com eliminação fecal, vesical, ou vômitos, né? Então, quando o paciente vomita, ele melhora. Quando ele vai dormir, ele acorda, ele melhora. Então, geralmente tem eliminações, né? Eliminações dessa natureza que eu falei. Então, o fenômeno da enxaqueca, ele é um fenômeno complexo, onde a dor é apenas parte dos sintomas. Isso é muito importante sabermos isso e saber em que fase o paciente está chegando para a gente. Existem fármacos que são mais efetivos quando ministrados na fase de aura, existem outros fármacos que são mais efetivos quando ministrados na fase da dor. Então, já falei a classificação, né? A ocorrência o paciente tem que ter, para eu classificar, que ele tem uma enxaqueca sem aura, pelo menos 5 episódios na vida, ao longo da vida, né? De cefaleia preenchendo os critérios de B até E. De cefaleia que dura de 4 a 72 horas, unilateral, pulsátil, intensidade moderada forte e afastar, né? Causas secundárias, associada a náusea ou vômitos e fotofonofobia. Então, se o paciente teve 5 episódios com esses critérios, nós podemos dizer que ele tem, né, enxaqueca sem aura. Né? Enxaqueca com aura, ele vai apresentar os sintomas específicos. Depois, o próximo passo, aliás, o primeiro passo importante diante de um paciente com cefaleia é saber se ele tem uma cefaleia primária ou se ele tem uma cefaleia secundária. Esse é o passo mais importante diante de um paciente com cefaleia. E é uma das condutas que qualquer médico não especialista ele tem medo de deixar passar batido um paciente que tenha uma cefaleia secundária, por exemplo, secundária a aneurisma cerebral, porque o paciente pode ir a óbito rapidamente e ele ser penalizado por isso. Então, qual é a pergunta que nós fazemos para esses pacientes para diferenciar se é uma cefaleia primária ou secundária? A cefaleia por aneurisma, ela geralmente é uma cefaleia súbita, é uma cefaleia que atinge o pico máximo de intensidade em 1 minuto. Esta é a definição de cefaleia súbita. Né? A cefaleia enxaquecosa, a cefaleia tensional, ela não atinge o pico máximo de imediato. Ela atinge o pico máximo devagarinho, ao longo de 3, 4 horas. Então, essa é a primeira pergunta que nos ajuda a diferenciar se estamos diante de uma cefaleia primária ou secundária. Outras perguntas virão no contexto da aula. Então, nós vamos agora detalhar um pouco mais sobre a enxaqueca. Né? É um distúrbio familiar, tem uma base genética, né? Cujas crises preenchem os critérios, né, da Associação Internacional de Cefaleia, né, geralmente associado com alguma perturbação neurológica ou perturbação do humor. E estão presentes, essas características elas nem sempre estão presentes em todas as crises que aquele paciente apresenta. O paciente pode ter apenas sintomas, alguns dos sintomas
em cada apresentação, mas ele tem que ter pelo menos 5 crises com aqueles sintomas completos para nós classificarmos como enxaqueca. Né? Então, ela é a segunda causa mais frequente, a causa mais frequente é cefaleia tensional. No sexo feminino, 5 vezes mais frequente do que no sexo masculino. Né? 25% dos casos pode se iniciar antes dos 10 anos de idade, né? Na sua maioria se inicia antes dos 20 anos, geralmente com a menarca nas mulheres ou com a puberdade nos meninos. Né? E 2/3% dos casos têm base genética. Então, se a mãe tem, a tendência da filha ter, das netas, é muito grande. Então, devemos ter um cuidado muito grande no paciente com cefaleia para obter uma história cuidadosa, detalhada, com todas as informações necessárias para resolver o quadro de dor do paciente. Afastar causas secundárias, né? Caso não haja causas secundárias, procurar caracterizar o tipo de cefaleia baseado nos critérios, né, da classificação internacional de cefaleia e tentar estabelecer uma boa relação médico-paciente para orientá-la adequadamente. Vejam que as mensagens frequentes que eu recebo, né? Prof, boa tarde. Eu tenho uma pessoa que vive com enxaqueca, mas nunca nenhum médico passou uma tomografia, um eletro, qualquer outra coisa. Ela pode ir no seu consultório? Gente, eu recebo essas mensagens assim, toda semana. Né? Estudante de medicina, né? Mas ainda com essa mentalidade, com a mentalidade do imaginário popular, de que toda dor tem uma lesão, né? E a pessoa tem enxaqueca há muitos anos, mas não foi pedido nenhum exame para ela, e a pessoa quer ir a outro médico, provavelmente foi, né? Mas a pessoa quer ir num outro médico, no terceiro ou no quarto médico, em busca de um exame a mais que possa detectar a causa daquela dor. Isso é muito comum, né? Tomografia, eletro ou qualquer outra coisa. Eletrocefalograma, a gente não pede mais. Houve uma época em que se pedia, né? Porque existiam alguns conceitos que se acreditavam na década de 70, de 80, mas não é mais indicado nas cefaleias. Né? As cefaleias primárias, né? As cefaleias secundárias, né, de apresentação na clínica, elas são raras, né? Se, digamos, no todo o contexto, né, de pacientes que chegam com cefaleia na urgência, apenas 0,18% dos pacientes, menos de 0,5%, tem cefaleia secundária, alguma situação cerebral grave. Mas não é por isso que nós vamos negligenciar a boa anamnese, vamos negligenciar o exame clínico. Só para a gente ficar um pouco mais tranquilo, porque a imensa maioria dos pacientes que procuram as urgências com QG de cefaleia, 99,8%, eles têm cefaleia primária, muitas vezes maltratadas. E a parte mais importante para chegarmos ao diagnóstico desses pacientes é a anamnese, né? Seguido do exame clínico, do exame neurológico e, quando indicado, o exame de imagem complementar. Né? O quadro clínico típico, ele é recorrente. O paciente relata que já teve episódios semelhantes, né? É mais comum nos extremos do dia, no início, no final, geralmente 1 a 4 vezes por mês, pode acontecer poucas vezes por ano também, né? Pode aparecer em salvas, né? Ou próximo ao ciclo menstrual, enxaqueca menstrual também, mas ele é típico, ele geralmente acontece daquela mesma forma nos pacientes. E existem, lembrando que existem as 4 fases, o pródromo, a aura, a fase álgica e a fase de recuperação. Não coloquei aqui, mas posso comentar as transformações, a enxaqueca transformada, estado de mal enxaquecoso, quando passa de 7 dias, né, quando passa de 3 dias, né, de 3 a 7 dias, a gente chama de enxaqueca transformada ou estado de mal enxaquecoso. Temos que usar corticoide, medicação endovenosa, é algo mais difícil de tratar. E quando vira quase diariamente, mais de 15 dias de cefaleia no mês, nós chamamos de cefaleia crônica diária. E se iniciou por uma migrânia ou por uma cefaleia tipo tensional maltratada. Então, existem as transformações, existe a progressão da migrânia, existe a progressão da cefaleia tensional. Essas cefaleias primárias, quando maltratadas, elas progridem para estados mais complexos, mais contínuos de dor. E ela perde as características da cefaleia primária que a originou.
E isso decorre principalmente de tratamentos inadequados, principalmente do tratamento das crises, né? Os pródromos, como já falamos antes, são alterações do humor, distúrbio do sono, alterações da capacidade intelectual, da capacidade de concentração e distúrbios gastrointestinais. As auras, né, são déficits neurológicos focais, que duram de 5 a 60 minutos. Geralmente, são manifestações visuais, as mais frequentes, das mais frequentes formas, fosfenas, que são pontos luminosos, podem ser pontos cegos, escotomas, podem ser espectro de fortificação, teicopsias, podem ser macropsias, ou seja, diminuição ou aumento dos objetos, diplopia ou perda da nitidez. Então, o paciente falou que a visão está embaçada, depois vê a cefaleia. Então, são sintomas que nós precisamos saber que os pacientes sentem para não ficarmos preocupados em deixar o paciente mais tenso, pensando que é um AIT ou um AVC. São frequentes, em cerca de 35% dos pacientes, eles têm auras visuais. Distúrbios da fala também não são raros, distúrbios sensitivos, parestesias, dormências, né, periorais, e até distúrbios motores também são descritos, mas são bem mais raros. Então, as auras mais frequentes são auras visuais, seguidas pelas auras de alterações da linguagem e alterações sensitivas, né? E o paciente sente assim, ele sente, às vezes, começa com uma turvação da visão, com borramento da visão, espectro de fortificação, e às vezes evolui para uma parestesia no membro ipsilateral ao lado que está com a cefaleia. Então, ele vai ler e ele aparece esses escotomas, né, esse espectro de fortificação do texto, e ele fica preocupado, achando que está com um problema mais grave no olho. Tanto é que a maioria procura primeiro um oftalmologista antes de procurar um neuro, né? Escotomas se representam assim também, espectro de fortificação, né? Aqui é uma forma também de espectro de fortificação, veja, normal, mas o paciente com enxaqueca, do lado que ele está com enxaqueca, ele vai enxergar assim, né? Durante 5 minutos a 60 minutos, às vezes mais. Ou então, assim também, são outras formas, né, de aura visual, borramento da visão, ou espectro de fortificação no campo visual. Tá? E tem a fase álgica, que é a fase, né, geralmente, você falou, é pulsátil, intensa, né, moderada, forte intensidade, localização frontotemporal. A maioria dos casos é unilateral, mas pode acontecer bilateral e pode mudar de lado de uma crise para outra no mesmo paciente. Mas geralmente são autolimitadas, duram de 4 a 72 horas e pioram com esforço físico e movimentos da cabeça, né? Na fase álgica, nós temos fotofobia, que é o mais frequente, fonofobia, osmofobia também, fenômenos vasomotores, né? Congestão nasal, palidez, sudorese e os sintomas gastrointestinais típicos, náusea, vômitos, retenção hídrica e oligúria. Na fase álgica, o paciente algumas vezes interrompe suas atividades visuais, suas atividades habituais, procura um lugar escuro e calmo e depois vem aquela fase de recuperação, de astenia, de euforia, né? E o que faz o paciente desenvolver esses quadros? Existem os fatores precipitantes, né? Cada paciente tem os fatores predisponentes, que geralmente estão à base genética, tem os fatores precipitantes, tem os fatores perpetuantes da dor, tá? Então, os fatores precipitantes, os gatilhos de uma crise de enxaqueca, de uma crise cefaleia tensional, eles são variados, né? Antigamente, ia para o neurologista, ele saía proibindo tudo, proibindo café, proibindo chocolate, proibindo vários tipos de alimentos para todo mundo. Isso, ao longo do tempo, mostrou-se que não é prático, que não é preciso fazer isso para todas as pessoas, né? Então, cada pessoa, cada paciente, ele vai ajudar o médico a descobrir os seus fatores precipitantes. Aliás, é ele que tem que se vigiar, né? Então, o ponto crítico, assim, o fator mais importante são os gatilhos emocionais, mas também podem ser odores, pode ser a menstruação, exercícios físicos intensos, algumas medicações, como contraceptivos orais, viagens aéreas longas, altitudes elevadas, jejum prolongado é muito comum,
né? E alguns tipos de alimento e algumas bebidas específicas. Então, eu peço para o paciente avaliar, quando ele tem uma crise de enxaqueca, o que ele fez de diferente, que alimento diferente ele ingeriu nas últimas 48 horas, fora de casa ou em casa, e eu vou ajudando ele a observar quais são os gatilhos, quais são os fatores precipitantes. Tudo isso precisa ser abordado durante a consulta, senão o nosso tratamento não vai ser efetivo, né? E os pacientes que têm dificuldade de lidar com as situações emocionais, né, eles precisam de um tratamento específico, terapia cognitivo-comportamental, precisam de uma psicoterapia para que essas situações não se transformem numa coisa patológica. Então, o paciente não pode ter uma raiva, não sabe controlar suas emoções, ele desenvolve uma crise de enxaqueca toda vez e fica paralisado, não consegue mais trabalhar, quer dizer, fica uma coisa mórbida, perde a qualidade de vida. Então, para tratar essa parte, nós recomendamos psicoterapia em alguns casos, né? Muitos pacientes têm tem pontos gatilhos relacionados ao sono. Então, privação de sono é uma causa muito comum. E é muito comum, principalmente em mulheres, em puérperas, né? Porque durante a gravidez ocorre uma remissão, isso é comum, e após a menopausa também, né? E o normal, o esperado é acontecer uma diminuição da frequência e da gravidade com o passar dos anos, né? Então, quando isso não acontece, né, devemos fazer um tratamento mais eficaz ou buscar outras causas também. E durante o sono, o paciente não consegue dormir, muitas vezes, de forma satisfatória. Quando nós temos dificuldade de classificar o tipo de cefaleia dos pacientes, né, nós devemos lançar mão do diário de dor, do diário de cefaleia. O paciente leva esse formulário para casa, ele vai preencher nos dias que ele teve, o que ele teve de aura, o que ele tomou de medicações, de gotas, o que ele teve, a intensidade da dor, os antecedentes, o que aconteceu diferente naquele dia. Então, esse diário de cefaleia, ele vai ajudar a gente a tratar melhor os pacientes, principalmente aqueles casos difíceis, né? A fisiopatologia, ela é muito complexa, assim, para uma aula desse porte. Nós não vamos aprofundar aqui, mas ainda não tem um completo compreensão da fisiopatologia. Mas existem algumas teorias e, baseado nessas teorias, nós fazemos, né, os tratamentos. Então, é baseado aqui naquela fábula dos velhinhos, né, cegos que estavam se deparando com o elefante, cada um tocando numa parte e sem entender o que era. Não, é uma árvore, não, é uma parede, não, é um... enfim, sem saber... cada teoria, ela toca numa parte do problema, numa parte da fisiopatologia, e ainda não existe uma teoria completamente aceita que explique todos os fenômenos da enxaqueca. Existe a teoria vascular, a teoria neurovascular, a teoria serotoninérgica, a teoria genética, e a teoria da depressão lastrante de Aristides Leão Pacheco, que inclusive é um brasileiro, né? Então, essas teorias são as que existem mais ou menos aceitas no meio dos cefaleatras, né? Mas nenhuma delas explica por completo todos os fenômenos. A teoria vascular, ela advoga que acontece uma vasoconstricção inicial, que representa a fase de aura, depois acontece uma vasodilatação, né, que corresponde à fase de cefaleia, né? E esse fenômeno de vasoconstricção, seguido por vasodilatação, ele vai se alastrando, né, se espalhando pelo córtex. Geralmente começa no polo occipital e vem alastrando em direção ao polo frontal. Daí que a maioria das auras dos pacientes enxaquecosos são auras visuais. Então, faz um pouco de sentido para a gente. E os pacientes que não têm aura? Como se explica? Então, a teoria não explica todos os fenômenos que acontecem na enxaqueca, mas a teoria seria mais ou menos assim. A teoria da depressão lastrante cortical advoga que acontece uma onda de despolarização, que começa pelo córtex occipital, no caso o córtex visual, seguida por um prolongado período
de supressão da atividade neural. E essa onda ela tem uma velocidade, geralmente são 3 milímetros, né, por minuto. Tá? Isso já foi comprovado, bem comprovado em animais de laboratório. Depressão alastrante, essa teoria foi desenvolvida por um brasileiro, depois foi comprovada em ressonância funcional, mas também não explica todos os fenômenos, né? Esse foi o brasileiro, Aristides Leão Pacheco, 1944, que fez uma tese, né, em coelhos, animais de laboratório, comprovando a existência. Ele, na época, o recurso que ele tinha era o eletrocefalograma, ele comprovou a existência desse fenômeno de depressão alastrante cortical, né? Então, essa depressão alastrante cortical e a hipoperfusão, elas têm uma mesma velocidade de progressão, ou seja, vai lentamente progredindo do polo posterior para o polo anterior, né? E, e coincide mais ou menos com o fenômeno da aura. Mas os pacientes que não têm aura ainda constituem uma incógnita para essas teorias fisiopatológicas. A teoria neurovascular, ela defende que existe uma ação ortodrômica, ou seja, a transmissão do sistema trigêmeo vascular, né? Ela acontece uma ativação de forma ortodrômica e antidrômica. Aconteceria uma inflamação neurogênica estéreo, né? Ou seja, não é relacionada a nenhum agente patológico, perivascular. Isso é carreado pelas terminações trigeminais perivasculares. Por isso que dói cada vez que o paciente sente a pulsação, toda vez que ele sobe uma escada, que ele faz um esforço físico, porque ele aumenta a dilatação vascular e isso ativa mais essas terminações trigeminais. Então, essa ativação do sistema trigêmino vascular, ela seria o ponto de partida da depressão alastrante cortical e seria o gerador da migrânia. Agora, o que começaria esse gatilho trigeminal é que não se sabe ainda o que começaria, qual é o ponto, no momento, por que aquilo começa, por que aqueles fatores externos desencadeiam isso. Já a teoria serotoninérgica, ela defende que durante as crises existe um pico, né, inicial do nível de serotonina, provocando uma vasoconstricção. Em seguida, a serotonina diminui um pouco, ocorre uma hipoperfusão, que seria o fenômeno da aura, né? E, consequentemente, depois vem uma queda nos níveis de serotonina, né? A serotonina plaquetária está diminuída, isso já foi comprovado também, né? E ocorre também um aumento dos metabólitos de serotonina na urina, isso já foi comprovado. Então, todas essas teorias, mais ou menos, elas tentam explicar esse fenômeno que acontece, a aura, a parte da dor, a parte principal, né? Isso justifica nós usarmos antidepressivos para aumentarmos os níveis de serotonina, para que eles fiquem mais ou menos constantes e evitar que o paciente tenha crises. Então, se nós mantemos um nível de serotonina elevado durante todo o mês, por exemplo, as mulheres passam o ciclo menstrual e não vai ter uma crise, ou se tiver uma crise, ela não vai ser tão forte, né? Então, a teoria serotoninérgica é muito válida também. Aqui é uma representação, né, que explica um pouco da fisiopatologia da enxaqueca, né, que seria a partir da ativação, né, de uma inflamação neurogênica das perivascular que ativa as terminações trigeminais, um estímulo ortodrômico, ou seja, no sentido central, e ativa todos os núcleos do trigêmeo, o núcleo sensitivo principal, o núcleo do trato espinhal do trigêmeo, e com isso, esse estímulo ele seria difundido para as outras áreas, como para o hipotálamo, para o córtex, para o locus cerúleus, né? Para o núcleo salivatório superior, os núcleos magros da ráfia, ou seja, isso provocaria todas as alterações que nós vemos no paciente com enxaqueca, alteração do sono, né? Alteração do humor, né? E assim por diante. Então, isso, né, mediado, né, pela 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina, né?
Então, mas aqui nessa imagem, meio que a teoria da serotonina com a teoria trigeminal, elas se convergem, ou seja, existe de fato esse fenômeno, a vasoconstricção inicial, seguida por uma vasodilatação, que seria mediada pela serotonina. E essa oscilação nos níveis de serotonina que provoca o fenômeno da crise, né? Então, aqui nós temos a hipótese integrada, que é justamente isso, os deflagradores, os gatilhos, né, num cérebro pré-disponente, né, ativa os centros mesencefálicos, núcleos cerúleos, núcleos dorsal da RAF, né, aí inicia a depressão alastrante cortical, né, inicia esse hipofluxo, é o momento que começa a aura, né, nesse momento ocorre a ativação do sistema trigeminal com a condução antidrômica, levando à inflamação neurogênica perivascular, né? E essa inflamação leva a uma condução ortodrômica, ou seja, para a periferia, que tornando essas terminações nervosas trigeminais perivasculares mais sensíveis, provocando o fenômeno da dor, né? Então, essa hipótese integrada, ela explica a maioria dos fenômenos que nós observamos na prática clínica e, em função disso, em razão dessa teoria integrada, que foram desenvolvidos os tratamentos, as medicações específicas, né? Então, o tratamento da enxaqueca ou de qualquer outra forma de cefaleia começa por uma boa história clínica, um exame neurológico detalhado, quando possível, né? E termina com as explicações que precedem a prescrição do tratamento. Então, se a gente não der uma aula ao paciente, não explicar detalhadamente esses fenômenos, ele não vai entender o que está acontecendo, não vai ter uma adesão ao tratamento. Então, o tratamento começa pelas medidas gerais, repouso mesmo, uma boa compressa gelada, certo? E o tratamento das crises, quando está indicado. O tratamento das crises está indicado quando o paciente tem 2 crises por mês, pelo menos. Se o paciente tem 3 crises por mês, crises fortes, né? Ou pelo menos em 2 meses, em 45 dias, já está indicado de fazer o tratamento profilático. Mas se ele tem 1 ou 2 crises por mês, e que moderada intensidade, que não atrapalha a sua rotina, é possível fazer o tratamento só das crises. Principalmente se for mulher e se for associado ao período menstrual. Nós podemos fazer a mini profilaxia, né, que eu vou explicar em outros slides subsequentes. Então, o tratamento das crises, né, que não cedem com as medidas gerais, com ficar no quarto escuro, a compressa de gelo, a gente vai lançar mão de analgésicos comuns. Se for uma crise moderada, nós vamos lançar mão de analgésicos mais derivados da ergotonina ou triptanos. Se for crises fortes, né, nós temos que usar triptanos, mais anti-inflamatório, né, dexametasona, que é o corticoide, ou aloperidol. As crises fortes, as crises que nós usamos, corticóides, geralmente são as crises que passam de 3 dias, o estado chamado estado de mal enxaquecoso, né? O estado migranoso, normalmente, o estado migranoso, ele não passa sem medicação endovenosa. Passou de 3 dias com crise, a chance dele regredir só com medicações via oral é muito pequena. E existe aqui uma verdadeira, né, prateleira de farmácia de bons fármacos disponíveis para o tratamento dessas crises. Existe sumatriptano oral, existe injetável, que não tem no Brasil, existe nasal, se tem no Brasil é restrito a poucos serviços. Então, sumatriptano oral, existe o Sumax, o Imigran, são nomes comerciais, nas apresentações de 5, 50 ou de 100 miligramas. A dose máxima, 300 miligramas. O sumatriptano nasal ele é o mais efetivo para passar uma crise, mas também é o que dá mais efeitos colaterais, porque é como se fosse um jato de tiro de canhão, né, de rápido assim. Mas é muito prático para mulheres que têm uma vida assim, muito ativa, por exemplo, advogadas, médicas. Então, não pode, a médica não pode passar 3 dias doente na semana, né? Prejuízo para ela, para os pacientes, enfim. Então, Sumax nasal, dou um puff em cada narina, resolve a crise rapidamente. Aí, o Zolmig, o zolmitriptano, também é muito utilizado. O mais barato deles é o Naramig, o naratriptano. Muito barato. Menos de R$ 20 você compra uma cartelazinha.
2,5 miligramas, repete a cada 4 horas. E tem os outros, risatriptano e os derivados da ergotamina, que é o Cefaliv e o Cefalium, são nomes comerciais muito conhecidos, né? Qual é o problema dos derivados do ergo? É que o principal efeito colateral deles é vômitos. Então, se o paciente tem uma enxaqueca com vômitos e você faz um derivado do ergo, você vai piorar a situação do paciente. Então, os nomes comerciais, essas formulações comerciais foram desenvolvidas para que pudessem melhorar essa condição para o paciente. Por exemplo, Cefaliv, pelo V, tem uma regra mnemônica, Cefaliv o paciente vai vomitar, porque ele não tem a metoclopramida associada. Cefalium, ele tem o derivado do ergo, tem cafeína e tem metoclopramida, que é o Plasil, né? O conhecido Plasil. Então, o paciente não vai vomitar, pelo menos não provocado pelo medicamento. Então, é importante entender isso. Se você começou o tratamento da crise com o derivado do ergo e depois não resolveu e quer usar um triptano, você tem que dar um intervalo de pelo menos 6 horas, porque ambos são vasoconstrictores e o paciente pode ter efeitos colaterais consideráveis, principalmente se for paciente que tem algum problema cardíaco. Outros podem ser usados também, né? Indometacina, o dolamina, clonixilato de lisina, muito usado. A clorpromazina, apesar de ter pouca evidência científica, é muito usada. Estado migranoso, a partir de 3 dias, ou mesmo aquele paciente que procura urgência, se você fizer a clorpromazina endovenosa, né, o paciente vai melhorar bastante, rápido. Mas tem um problema, ele é hipotensor. E eu já vi o paciente melhorar a enxaqueca e ele cair, quando ele estava saindo do hospital, voltou com TCE. Muito cuidado com isso. Dexametasona para o estado migranoso também, haloperidol também pode ser usado, né? E o naramig e o sumatriptano, mas não funcionam bem no estado migranoso. No estado migranoso, passou de 3 dias, tem que ser medicamento na veia, corticoide ou clorpromazina de preferência, tá? E o tratamento da profilático ele tem que ser baseado nas comorbidades do paciente. Então, existem os tratamentos de primeira linha, as medicações de segunda linha e medicações de terceira linha. Normalmente, nós escolhemos de acordo com a comorbidade. Por exemplo, se ele tem migrânia mais hipertensão, nós vamos usar preferencialmente beta-bloqueadores. Se ele tem migrânia e angina, nós vamos usar nós vamos usar bloqueadores canais de cálcio. Se ele tem migrânia e padrão depressivo, nós vamos usar antidepressivos tricíclicos. Se ele tem migrânia e estresse, vamos usar beta-bloqueadores ou antidepressivos tricíclicos. Se ele tem migrânia e epilepsia, vamos usar valproato. Se ele tem migrânia e obesidade, vamos usar topiramato. E assim vamos escolhendo o profilático ideal para aquele paciente. Eu tenho usado muito, ultimamente, os duais, né? Venlafaxina e desvenlafaxina têm tido um resultado muito bom. Os trabalhos têm começado a sair nessa área de profilaxia das migrânias. Nós, em breve, acho que nós teremos maiores evidências. E existem outras limitações terapêuticas que nós precisamos estar atento também. Migrânia com depressão, evitar beta-bloqueadores, migrânia com litíase renal, evitar usar ácido valproico, migrânia com epilepsia, evitar usar antidepressivo tricíclico, porque diminui a disponibilidade plasmática dos antiepiléticos. E aqui outros exemplos também. Devemos ter cuidado do paciente asmático, não podemos usar beta-bloqueadores. Idosos, não devemos usar antidepressivos tricíclicos e bloqueadores do canal de cálcios. E ser muito cuidadosos no uso de beta-bloqueadores, porque podem ter bloqueio de ramo, né? E aqueles pacientes que têm profissões que requerem muita atenção, evitar beta-bloqueadores e antidepressivos. O que eu tenho observado na prática? Apesar do topiramato estar na primeira linha, como um profilático de primeira linha, ele não é muito prático, usual para pacientes que têm uma profissão que requer muita atenção, como, por exemplo, usa muito computador, advogadas, né, pessoal que trabalha na área de saúde, né, enfermeiros, médicas, né?
ele não funciona muito bem, eles não toleram os efeitos colaterais, mas é o fármaco que tem saído mais trabalho ultimamente, principalmente por uma tendência a perder peso, é o topiramato. Eu tenho usado muito os duais e os antidepressivos tricíclicos. Tá? E existem outras contraindicações específicas, né, em relação aos triptanos, doença cardíaca isquêmica, angina, gravidez, hipertensão não controlada, né? Devemos lembrar dessas situações cada vez que vamos prescrever, né? E outros fatores de riscos para o uso dos triptanos, né? Dislipidemia, tabagismo, diabetes mellitus, obesidade. Então, os triptanos, apesar de ser de venda livre nas farmácias, eles têm alguns riscos associados, principalmente do uso em excesso. Nós já estamos... Como é que nós estamos com a hora aí, Luciana? Você está por aí? Não, passou 10 minutos já. Eu acho que eu poderia parar por aqui, né? Porque Liliana está aí já e ficaria devendo o cefaleia tensional que eu posso gravar depois e colocar no conjunto de aulas lá, não é? O que você acha? Claro, é que né, aquilo que a gente está falando, que é um mundo à parte, né? É muita, é muita informação. Isso, é muita informação. Nós ficaremos aqui, teremos muitos slides ainda, né? Então, a gente fica fazer algumas considerações finais sobre as cefaleias primárias. Lembrando, os pacientes que têm cefaleia primária, eles podem ter mais de um tipo de cefaleia primária, do tipo enxaqueca e do tipo tensional. E lembrar de que pacientes com cefaleia primária podem cursar eventualmente com cefaleia secundária. Quando muda o padrão, né, de cefaleia, vou só falar esse slide aqui. Quando muda o padrão de cefaleia, história de início acima de 50 anos, quando tem déficit neurológico focal, né? Quando o paciente muda as características da cefaleia, muda o padrão, né? Cefaleia desencadeada por esforço físico, cefaleia associada a alguma doença sistêmica ou alguma infecção, como, por exemplo, HIV ou imunossuprimidos, né? Cefaleia de início noturno ou com história de neoplasia, são sinais, são red flags em que nós devemos solicitar exames complementares nesses pacientes. Então, fica um alerta para os red flags em pacientes com cefaleia. Alguma pergunta agora? Não, só um comentário, eu acho que para qualquer profissional de saúde, saber os red flags das cefaleias é a coisa mais importante que tem. Assim, tratar a cefaleia, apesar de ser... Cefaleia é uma das dores mais comuns que a gente tem, né? Na Isso. verdade, né, você consegue dar um primeiro tratamento, mas vai chegar uma hora que você vai ter que mandar para um cefaliatra, né? Vai ter que mandar para o neurologista, para o neurocirurgião que trata, não tem jeito. Mas você tem que saber os red flags para você saber quando que é um problema sério, né? Quando que é uma coisa que você tem que dar uma atenção maior. Isso que é o mais importante da aula. Só